Ah, na grande mídia, tá certo. Você sabe que amanhã nós vamos ter lá em Brasília, encontro da Universidade Católica, também paralelamente a um debate com os grandes candidatos, ditos grandes candidatos, né, os grandes partidos, nós vamos ter dos excluídos. E é uma atitude muito interessante, porque nós estamos agora trabalhando para que não possamos no futuro repetir esse erro tão grande da grande mídia, que escolheu 3 em nome da sociedade e não está dando espaço aos demais, e isso significa ir em contra a Constituição Federal, que permite a isonomia e igualdade. Então a grande mídia está sendo ditadora, a ditadura da grande mídia. É uma ditadura da grande mídia, claro, exatamente, porque a grande mídia, com isso, ela não está praticando o que ela própria reclama, né? Que é a independência de expressão, liberdade de expressão, e ela está nos cerceando, não nos permitindo nos expressar, não nos permitindo, com o espaço que está fornecendo, está dando para Dilma, para o Serra e para a Marina, e às vezes um pouquinho o Plínio para fazer um teatrinho, né? A grande mídia com isso está fazendo aquilo que ela própria, sempre ela é contrária. E é lamentável que a Globo, o Estadão, a Folha, os grandes jornais, a RBS, eles estejam apenas, não sei, por preguiça, por economia, ou acima de tudo porque há um desiderato, ou seja, há um desejo deles próprios excluírem os candidatos que estão aí representando grande parcela do povo. Porque se você verificar, minha querida jornalista, que os demais 6 candidatos, né, cada um desses tendo 3, 4 milhões de votos, você tem aí mais de 10 milhões de pessoas excluídas. E isso aí é muito ruim para a democracia brasileira, o que a grande mídia está fazendo. Diga-me. Uma pergunta? Ah, com certeza para o Serra. Porque o Serra é o grande ilusionista, ele ilude o povo brasileiro, por isso que ele está perdendo de tanto, né? Porque ele só sabe reclamar, mas acima de tal ele sabe enganar. Você veja bem, aqui em São Paulo, ele fez esse tal de rodoanel, que a gente chama aqui de roubo-anel. Gastou 5 bilhões de reais para fazer 61 quilômetros, menina. De pista dupla que vai, que volta, sem guarda-reios, sem posto de gasolina, sem iluminação, uma fortuna. E ele é contra fazer o meu Aerotrem, o trem entre Rio e São Paulo, que vai gastar 30 bilhões de reais com 600 quilômetros, ou seja, 10 vezes mais. Então, se ele tivesse fazer o mesmo trem nosso, o Aerotrem entre Rio e São Paulo, partindo do princípio que ele gastou 60 bilhões em 60 quilômetros, ele então teria que gastar o dobro do que nós vamos gastar, investir, para dar conforto ao povo, para dar possibilidade de sair do caos aéreo. E ele é contra, né? Ele é contra porque ele só quer contemplar as grandes construtoras, as grandes empreiteiras ligadas a ele, né? E aos banqueiros também, porque ele é muito ligado aos banqueiros. Você pode ver pela prestação de contas, né? Itaú, Bradesco, grandes bancos estão dando muito dinheiro para ele, né? E para outra candidata ao que tudo indica também, mas muito mais para ele. O Aerotrem será licitado dia 16 ou 19 de dezembro agora, né, entre Rio e São Paulo, e vai custar 34 bilhões de reais. E são bilhões. Agora serão 600 quilômetros entre Rio e São Paulo. Agora veja bem, o Serra gastou em 5 bilhões em 60 quilômetros. Então você verá bem que a distância é grande. Se ele tivesse que gastar no Aerotrem, ele iria gastar 50 bilhões, 15 bi a mais pelo nosso cálculo, né? 10 vezes mais, né? Então ele é um grande ilusionista. Veja bem que agora ele quer subir até o salário do povo para 600 reais, né? Numa atitude eleitoral. Veja bem que o Serra está andando no Brasil todo, os partidos estão deixando ele de lado, os seus coligados, porque ele é uma pessoa hipócrita que lamentavelmente não abraça as pessoas com carinho que tenta demonstrar, não aperta a mão das pessoas, diz que até lava as mãos. É terrível. Eu escolheria ele como um grande adversário meu. Não, perguntaria exatamente isso. Como é que você gasta tanto dinheiro para fazer tão pouco e ainda se diz como um grande gestor? Onde é que está o grande gestor que ele é? Que ele gasta muito, muito,
Ele privatiza tudo, né? Tudo que vê na frente, qualquer companhia estatal quer privatizar por bolso dos amigos dele. Fez o maior pedágio, o pedágio mais caro do Brasil aí em São Paulo, pedagiou esse estado inteiro, né? E o candidato Tucano não tem demonstrações de ser um candidato que o povo gosta. Por isso que eu venceria ele no primeiro turno, como a Dilma vence. É só a grande mídia me dar espaço, me dar tempo para falar na televisão, me darem espaço no debate, eu venceria também o Serra de 50. Pois não. Vai aliviar o trânsito, porque o Aerotrem também é dentro da cidade, né? As cidades estão muito concentradas de carro, quando se faz metrô é muito lento, e aí na sua cidade, Curitiba, por exemplo, só para você ter ideia, se usa somente ônibus. E o ônibus concentra o trânsito no solo, ou seja, nós vamos aliviar o solo, porque o Aerotrem é por cima. O Aerotrem ele é feito exatamente sobre pilastras para liberar o solo. E a rapidez que se faz é muito grande, você faz 10, 15, 20 km por ano. Que você só coloca pilastras e vai fazendo por cima um trem que é muito leve. Só para você ter ideia, enquanto um vagão de um metrô pesa 47 toneladas, o vagão de Aerotrem pesa 17, um terço. Então as pilastras são finas. Então é o melhor sistema de transporte. Santa Catarina já vai fazer, São Paulo aqui, mesmo sendo um governo contrário a mim, também já vai fazer aqui 3 linhas de 20 km cada um em 5 anos. Manaus já está exatamente em processo licitatório, Brasília também, Minas Gerais, Belo Horizonte. Então é uma tendência nacional o Aerotrem, se Deus quiser.